E aí galera, aqui é o Juliano Posati do Círculo. Como você sabe, nós estamos com o programa Superação, da crise ao bom senso, a reinvenção, e parte do programa Superação é a sala aberta do Círculo. O que significa? Que as nossas salas de videoconferência no Círculo, que antes eram só restritas aos membros do programa de estudos avançados, hoje está aberta para todo mundo poder participar de forma interativa. Não é live, é diferente. Live você só assiste. Na sala de videoconferência, você entra com a sua câmera, você pode perguntar, responder, bater papo, conversar e interagir de forma dinâmica conosco. Toda semana nós temos programa, de manhã, à tarde, à noite, temos uma programação completa que você pode acessar no nosso site. Posati, como é que eu faço para participar? Clica aqui, ó, superação.circulo.site, superação.circulo.site, faz lá o seu cadastro, você vai ter acesso à agenda e à entrada da sala, tá bom? E tudo vai estar explicadinho ali para você. O que você acessa a partir desse momento é a nossa primeira live, que é o Papo Reto com a doutora Mônica de Medeiros, que acontece toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, durante o período de quarentena. Então, enquanto estivermos, você vai ter a possibilidade de entrar, de interagir, de bater papo. Aqui no YouTube, a gente está passando a réplica, porque tem muito conhecimento rico que pode ajudar você, neste momento, a se mover da crise à reinvenção através do bom senso. Tchau, aproveita! Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo, bem-vinda, Mo, a nossa sala aberta. Estou muito feliz por você estar cedendo um pedacinho do seu café da manhã para a gente, embora você não esteja dividindo. Mickey, ó. Tô de Mickey hoje. De Mickey? Mickey. Nossa. Você sabe, Ju, que eu odiava o Mickey quando eu era criança, porque ele era muito certinho. Certinho? Ele era muito certinho, certinho. Aí eu comecei a admirar o Mickey na adolescência porque ele era ético. Hoje eu topo o Mickey, tirei um monte de fotografia abraçada do Mickey, curto o Mickey. Você sabe que eu aprendi a ver o Mickey como um símbolo de resiliência quando eu li a biografia do Walt Disney e descobri que o Walt Disney tinha esse hábito que pessoas estranhas como nós têm de conversar com animais e achar que eles respondem. E o Walt Disney fez isso na fazenda do pai dele a vida inteira, e quando ele se muda para Los Angeles, ele não tinha grana para alugar uma casa, ele alugou o porão de uma casa daquelas americanas, né? E esse porão era infestado de ratos. E ali ele desenvolveu esse hábito de conversar com os ratos e, imagine só, hoje tem um rato à frente da Walt Disney Corporation porque ele foi resiliente. Então, de matar. Ó, minha gente, é o seguinte, titia Mônica vai falar, nós todos como bons discípulos vamos ouvir. Tem o nosso jeito aqui, Mônica, você já está habituado, já está habituado, é assim, ó. Quando a pessoa estiver fazendo assim, não responda as saudações, significa que ela quer falar. Não, que a gente agora tem que se cumprimentar assim, né? Vida longa e próspera. Nem a vida vai ser longa, nem vai ser próspera para muita gente. O pessoal está assustado, né, Júlio? Então, ó, se a pessoa fizer assim... Eu sou de outra espécie. Olha aí, ó. Agora, deixa eu falar uma coisa, minha gente. Não vamos contar a história da vida toda, porque titia Mônica também não tem boa memória. Você vai contar tudo, ela vai esquecer até o final da live. Vamos ser objetivos nas perguntas. Ainda que queira colocar alguma coisa, 1, 2 minutos e taca pau, e vamos manter a coisa dinâmica. Lembrando que esse Zoom está sendo gravado para depois ser publicado no canal, porque assim, aqueles que não podem participar por conta do limite da sala têm acesso posterior às ideias que nós trocarmos. Mônica, mana, é com você. Eu estou preocupadíssima, Juliano, com um momento em que a gente tinha que estar vibrando numa sintonia única de cura, porque realmente essa doença ela pode ter uma letalidade baixa, mas ela tem uma infestabilidade alta, né? Você vê, Nova York está quase sem leitos de UTI, Nova York. Então, se você botar todos os leitos do Brasil, talvez sobre os leitos que tem em Nova York de UTI. E as pessoas tinham que estar nesse momento centradas, equilibradas, buscando uma harmonia interior. A gente vive reclamando que não tem tempo, agora tem um tempo para a gente. E a gente está se perdendo em radicalismo. Eu estou vendo de novo aquela loucura que a gente vem assistindo no nosso país de radicalização.
E a minha clara impressão é que a única forma que a humanidade terrestre tem de superar este, que é o primeiro dos ceifadores, não é o único, gente, esse é o Zeca, tá? E não é o único, virão outros se a gente não aprender rapidamente as lições, mas a única forma que nós temos de superar este estágio de uma forma menos dolorosa e menos dolosa em todos os níveis é abrindo mão do eu sei, eu penso, eu creio e o meu ídolo é o The Best, entendeu? Se eu sou Palmeiras, eu jamais vou ver méritos do Corinthians, porque nós não podemos estar nesse momento vivendo radicalização. Eu percebo que assim, eu sempre falo, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para isso. Eu não tinha mesmo tempo, a minha vida estava uma azáfama maluca, bem uma azáfama maluca aí nos últimos, sei lá, 40 anos, sei lá. E é muito agitada mesmo. Agora, nesses últimos dias, né, faz uma semana, hoje, eu estou tendo tempo para ler, tempo para escrever, tempo para mexer nas plantas, tempo para ver televisão, coisa que eu não fazia há muito tempo. Eu estou assistindo tudo que eu posso de reforma de casa, eu adoro esse tipo de assunto. Mas, acima de tudo, eu estou tendo tempo para pessoas. Eu estou tendo tempo para falar com pessoas que eu não falava há muito tempo. Eu não tenho pressa para encerrar uma conversa, porque eu não tenho, além da quarentena, eu não tenho muito o que fazer. Pera, agora não pode. Deita aqui em cima da almofadinha. Então, a gente precisa entender que essa parada obrigatória que está sendo imposta para toda a humanidade, viu, gente? Não pense que tem países que não estão fazendo, países pequenos estão fazendo. Imagine países continentais como o nosso. A quarentena, esse isolamento social, está provado, isso está provado pelos países europeus que retardaram o isolamento, as consequências que eles estão sofrendo. Mas tem pouca morte. Pouca morte? 8 mil mortes na Itália, quase 5 mil na Espanha, a França galopando aí, não é? Os Estados Unidos galopando, já chegou a 1.000 mortes. Quando eu saí dos Estados Unidos, não tinha nenhuma morte, eu saí dos Estados Unidos há uma semana. Então, alguma coisa está querendo ser dita para a humanidade. E esta alguma coisa para e pensa, porque se vocês não pararem, vocês vão continuar sem pensar. Então, esse é o momento que impera em todos nós a necessidade da união, da vibração conjunta pelo bem maior, da vibração conjunta para que a humanidade como um todo supere. E agora não é hora de se pensar, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou de centro, eu sou de cima, eu sou de baixo. Não é isso. Isso agora não importa. Nós somos todos filhos de uma família que está profundamente atingida numa guerra contra um inimigo que ela não vê, contra um inimigo que ela ainda não tem armas poderosas ou capazes ou eficazes, comprovadamente eficazes, para domá-lo. A única coisa que nós temos agora, a ferramenta que todo mundo tem é o isolamento social. A hidroxicloroquina pode vir a dar bons resultados? Acredito que sim. O Einstein e o Sírio-Libanês começaram uma pesquisa com milhares de pacientes, 600 pacientes vão ser submetidos a um tipo de ensaio só com hidroxicloroquina, outros serão submetidos a hidroxicloroquina e azitromicina, e outros não serão submetidos a nada para ver como é a evolução. É um estudo duplo cego, tem que ser assim. Então, a gente agora tem esperança? Tem, a vacina chinesa pode ser uma esperança. Os alemães descobriram como dessequenciar o RNA do vírus para que ele não se multiplique. Estamos caminhando e rapidamente. O Brasil está sequenciando o DNA, o genoma desse vírus, de uma forma notável. A ciência tão menosprezada nesse país está sendo notável. Então, é hora da gente ter calma. Mas o impacto financeiro, ele já existe. Não tenham falsas ilusões, ele já existe. O mundo vai entrar numa recessão. E sai da recessão se pensar junto. Então, não é a hora de radicalização. Isso me assusta muito. Ontem eu atendi muitas pessoas, porque a gente está com plantão telefônico na Casa do Consolador, e muitas pessoas falando que não podem conversar dentro da própria casa, né? Porque uns são pró e outros são contra o Palmeiras e o Corinthians, aquela coisa toda. Gente, no frigir dos ovos, somos todos falíveis, vulneráveis, frágeis, passíveis de erro e, infelizmente, muitos sofrem de acefalia. Então, a gente tem que conviver com essa realidade. Nós não podemos ser acéfalos, nós não podemos ser imprudentes, nós não podemos ser radicais, nós temos que ser fraternos. Existe um jogo nesse planeta do governo oculto, onde
duas facções estão se enfrentando pelo poder, porque o tempo deles está terminando aqui na Terra e eles sabem disso que está terminando. Então, é óbvio, pessoal, mais do que claro, que nós somos peças no tabuleiro. Eles só vão vencer se nós formos incapazes de entender que fora da fraternidade não há salvação. Eles estão jogando pesado uns contra os outros, pesadíssimo, mas nós não temos nada a ver com isso. Nós vamos comandar o planeta se assumirmos agora a responsabilidade. E a responsabilidade começa no primeiro passo: união. O Spock, num dos filmes mais fantásticos da primeira e grande geração Star Trek, né, que é quando o Khan ataca e a nave Enterprise está lá com ruptura do seu núcleo, do seu eixo nuclear, do seu motor, do reator nuclear, o Spock vai para salvar a nave, quer dizer, na versão nova foi o Kirk que fez isso, na versão original foi o Spock, e ele diz uma frase para o Kirk que eu acho luminar: a necessidade de muitos sempre sobrepor-se-ão à necessidade de um só. Muitos é a humanidade inteira. Um só é o governo oculto. Eles estão isolados já por definição. O tempo da luz na Terra já surgiu, já está aí. Então, sejamos nós, a nosso próprio tempo, sábios. Vamos ver o que está acontecendo fora do Brasil, vamos estudar, vamos ler. A informação está aí pela internet. Nunca foi tão acessível a informação de uma universidade, por exemplo, como a John Hopkins, que é extraordinária, né? Então, é isso que nós temos que fazer agora. Neste momento, é imperativo que nós tenhamos sabedoria. E a sabedoria passa necessariamente pela compreensão de que todos erram. Nós é que não podemos errar, a gente não pode ser cúmplice do próprio erro. Agora a gente tem que ser harmônico, equilibrado e entender que, se unidos, ninguém vai passar fome. Se unidos, vai ter emprego para todo mundo. Por quê? Porque a máquina volta a funcionar. Então, a gente tem que entender isso com calma, sem radicalização. É isso que eu gostaria muito de passar, porque é absurdo o que chega para... A gente chegou ontem na Casa do Consolador, nós recebemos cerca de 2.000 e-mails, e só um dos plantões, eu recebi 59 telefonemas de pessoas desesperadas, aflitas, algumas com ideação suicida, outras desesperadas porque se sentem isoladas dentro das suas próprias casas. Então, a união se impõe. Esse é o tempo de parada, é o tempo de reflexão. A humanidade foi parada para pensar. Será que a gente sai disso melhor? Se a gente sair, gente, a gente venceu o jogo. Estou achando você harmônica de Medeiros hoje de manhã, viu? Mas eu estou assim, Ju, eu estou assim, vida longa e próspera. Mônica, sabe uma coisa que eu notei há pouco tempo? É que, diferente de tudo que nós imaginávamos, ou de todos os cenários que nós prevíamos ou temíamos, nós estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial, e essa não é uma guerra que está, entre aspas, nos dividindo enquanto nações do globo, porque ela é uma guerra que nos coloca todos sob o mesmo chão, não é? Todos somos seres humanos e todos, de alguma forma, temos que lutar para viver e para vencer esse desafio. E pela primeira vez na história dessa humanidade, nós estamos vendo um assunto, que ainda que seja um assunto de pauta emergencial, mas um assunto assumir o plano mental do planeta. O planeta todo está pensando a mesma coisa. Você acredita que isto, ou que toda essa prova coletiva tem alguma coisa para nos ensinar de estruturante para a fundação definitiva da nova Terra, do tempo de regeneração? Porque nós nunca vivemos isso antes. Nós estamos vivendo uma situação onde, de repente, somos forçados por um vírus a nos perceber. Já não tem mais Palmeiras, não tem Corinthians, não tem direita, não tem esquerda, não tem preto, branco, loiro, japonês. Somos todos seres humanos, frágeis, dependentes uns dos outros. Como é que você vê isso em termos de estruturação e de processo para a construção da nova Terra? É assim, né, Ju? Nós tivemos a atual humanidade, que é a quinta, teve aí N avatares, em que a gente pode pontuar Jesus e Buda como os mais relevantes,
Buda porque trouxe a necessidade do autoconhecimento para a libertação, e Jesus porque trouxe o conhecimento da fraternidade para essa libertação se fixar, se ancorar de fato. Então, nós tivemos N exemplos de homens e mulheres notáveis ao longo da história que pautaram as suas vidas pela fraternidade. A gente pode citar exemplos recentes: Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmãos da Bahia, Frei Damião, né? São seres extraordinários que passaram pela Terra nesta atual época, né? E aí estão porque os meios de imprensa já os registram e são acessíveis no mundo inteiro. O Chico está traduzido em todos os idiomas, até em hebraico, né? O Chico tem tradução aí em russo, então ele rompe barreiras de todos os lados, né? Como a humanidade não entendeu que nós somos todos apenas um, foi permitido até pelos pressupostos do Cristo, pelos tutores kármicos planetários, que houvesse uma ação eugênica, tá? Ela era eugênica. Esse vírus muito provavelmente foi feito em Wuhan, na China, tá? Mas houve uma intervenção que amenizou a letalidade e o tornou acessível a todo mundo. Nós temos uma menina de menor de idade, acho que 16 anos, que faleceu no Reino Unido, uma de 21 que faleceu na França, e os Estados Unidos ontem reportou a morte do primeiro menor de idade. Então não é mais velhinho, não é uma doença de velhinho doentinho, porque esses 3 que morreram nunca tiveram uma doença na vida, e um deles parece que era atleta, a menina francesa me parece que era atleta. Então é óbvio que a eugenia do vírus está sendo alterada, porque a gente sabe que vírus tem mutação. É só você procurar na internet, você vai ver para as pessoas que... Eu tenho lido muito, principalmente artigos científicos, o vírus chinês tem diferença sequencial do vírus europeu. Tanto é que aqui no Brasil, quando os pesquisadores fizeram a leitura dos 2 primeiros casos infectados, um deles tinha a sequência, o genoma do vírus chinês, e o outro tinha a sequência do genoma vírus italiano, provando que o vírus já mutou. Muito provavelmente o vírus que está no Brasil é um apanhadinho, é um juntadinho, como é isso? O Brasil é um cadinho, né, genético. Provavelmente o vírus está... E Deus o queira, Deus permita que assim seja, para que a letalidade seja menor, porque nós não temos infraestrutura na rede de saúde para acolher, principalmente as comunidades, que é onde a gente teme, né? Onde o plano espiritual está envidando um volume enorme de esforços para evitar uma propagação nas comunidades, porque isso pode acontecer. Mas veja, esse vírus igualou países ricos e países paupérrimos. Estados Unidos e Grã-Bretanha estão alinhados com o Butão, um dos países mais pobres do mundo. E o Butão tem 2 casos. Os Estados Unidos hoje é o país que tem maior número de casos, passou muito a China já, não é? E a Itália. Então, é óbvio que essa viremia, essa pandemia, ela está ensinando ao homem que somos todos iguais. Não importa seu nível cultural, seu nível social, sua raça, sua tendência política, religiosa, se você é atleta ou se você é um sedentário, não importa. Somos todos iguais. Esse é o grande foco dessa pandemia. E as ações no mundo inteiro têm que ser convergentes, porque se não forem convergentes, você vai continuar tendo focos de vírus. Então, todos os países têm que pensar juntos, ainda que totalmente separados. Percebe? As fronteiras se levantam agora contra um inimigo invisível, e é o inimigo que está quebrando todas as fronteiras, porque se todos os países não assumirem as mesmas regras de quarentena, de isolamento social, nós vamos ter milhões de mortos. E isso é muito sério, e isso é científico, isso não é aleatório. É um biólogo, epidemiologista, grande da Inglaterra, ele fez uma projeção inicial terrível, que os Estados Unidos teria 2,2 milhões de mortos, que a Grã-Bretanha teria mais de 500 mil mortos, e vai por aí afora. Ontem ele já refez a projeção estatística dele, porque o confinamento em casa está mudando a história de propagação, quer dizer, em alguns lugares ela começou a ser freada. Ou seja, ou nós agimos todos igual, ou a pandemia vai continuar matando, vai continuar infestando, e isso vai ceifar vidas, não apenas empregos. Então, esse é o grande foco a aprender. Se todos temos que agir da mesma forma, não importando em que país estamos,
se somos muito ricos ou muito pobres, qualquer raça é acometida, porque todas as raças estão acometidas. A gente só não tem informação de índio, mas se você tem casos na Bolívia, onde a população indígena predomina, então você tem índios e no México, ok? Todas as raças estão sendo afetadas. O ensino é claro, a lição é clara. Vocês são todos iguais, são todos passíveis de vida ou morte, e se vocês não se unirem, vocês vão continuar morrendo. Nós estamos aqui com a Harmônica de Medeiros. Quem é que vai fazer a primeira pergunta? Ana Vitória. E depois, Adriane. Coloquem no chat, como a Fefa acabou de colocar. Quem quiser fazer a pergunta, dá um tchauzinho no chat para a gente ter a ordem, tá bom? Aninha, manda brasa. Mônica, eu ontem estava lendo um artigo do Yuval Noah Harari, que é o cara que escreveu lá as 21 lições para o século XXI, e ele fala muito dessa coisa, desse momento em que o mundo já não vai ser mais igual, mas ele coloca, né, e ele colocou algumas coisas que eu ainda nem tinha pensado, ele coloca isso em vários aspectos, e de uma forma muito interessante, porque, né, me lembrou, lendo o texto, que nós temos escolhas agora, né, que podem nos levar para o que a gente aqui chamaria de uma terra cruz ou para o que a gente chamaria da nova terra, né? Óbvio que ele não usa essa terminologia. Claro. Mas ele fala, né, dessas escolhas que nós temos que fazer, que individualmente nós temos que fazer, muito nessa linha de harmonização, de ter escolhas mais sábias. E eu estou dizendo isso só porque eu queria te perguntar, de verdade, assim, você acha que a gente ainda tem a possibilidade de fazer escolhas tão erradas nesse momento que leve a gente para um cenário de terra cruz? Totais. É só a gente pensar nas pessoas que estão centralizando a ganância, não é? O dono aí de uma rede de fast food disse que não importa se morrerem 100 mil ou 7 mil. Então, as escolhas erradas já estão sendo feitas, né? Elas estão, infelizmente, como nós temos uma régua de evolução imensa na humanidade, desde o mais cru ao mais evoluído, né? Está tudo encarnado, desencarnado, está todo mundo na mesma humanidade. É muito passível, sim, e é nisso que o governo aposta, de haverem grandes decisões erradas por pessoas com muito poder, tá? Então, o que a guerra entre essas duas facções do governo oculto é um pitbull contra um Rottweiler, né? Na verdade, eles são iguais. O que eles almejam, no fundo? É que o que está sendo feito hoje leve a uma recessão mundial, e é o que eles buscam, gigante, e que a recessão mundial leve a distúrbios civis catastróficos, tá? E não é só invasão de supermercado, não, é coisas piores. E aí eles podem decretar um estado de sítio, e aí eles conseguem se unir, claro, eles já têm vassalos em muitos lugares, são muito vassalo, e eles instituem o governo mundial único, em que eles determinam, através de uma disciplina muito rígida, diferente do Rottweiler atual, ele é mais libertário, ele deixa mais. O pitbull é mais sério, ele é mais disciplinador. E todo mundo vai viver debaixo de uma toada ditatorial gigantesca no planeta, tá? Eu não estou falando nem de esquerda nem de direita, porque não é isso. As pessoas ficam preocupadas com esquerda e direita, cara, é muito mais grave a história, é tão mais grave, é tão mais profundo esse poço, né? Então, assim, nós estamos sim passíveis disso, porque, infelizmente, você não vê altruísmo. Se esses empresários todos, essas pessoas milionárias, né, têm muito, muito dinheiro, não vão conseguir viver para sorver o dinheiro todo, quer dizer, tem várias gerações deles, e eles pensam nisso, né, de reencarnar na própria família para usufruir do que eles têm, né? Mas, a bem da verdade, se houvesse um consenso mundial em que os fundos se voltassem para os mais necessitados logo vencida a crise, você não ia ter nenhum tipo de problema. Então, nós podemos sim entrar na Terra Cruz. Eu não estou descartando essa hipótese, só que eu creio, eu tenho certeza de que o poder da luz vai se impor. Já se impôs agora, quando impediu a eugenia. Está impedindo a eugenia.
entendeu? Já se impôs agora, e vou te dizer, essas pessoas têm que ter muito cuidado quando elas falam, porque elas podem ser as próximas vítimas, né, desse vírus. Que o vírus não reconhece nada, está pouco se lixando para o teu nível social. Então, há 2 anos atrás, eu estive numa reunião no plano espiritual em que seres assim muito fortes, é difícil falar de angélico, mas assim a impressão que passava era de ser grandes comandantes, né? Eles falavam que o tempo dos mansos na Terra, o tempo em que os mansos estavam na Terra, não surtiu efeito. Poucos despertaram. Então, para que não houvesse a possibilidade da Terra cruz, viriam os ceifadores. Isso foi falado há 2 anos atrás. E esse é o primeiro ceifador. Mas existem outros programados para depois desse. Virão? Não necessariamente, porque se a gente aprender agora, eles não vêm. Entendeu? Mas eles podem vir e ser mitigados? Sim, podem. Se nós aprendermos um pedaço da lição a ser aprendida, os que vierem daqui para frente vão vir suavizados. É que nem o furacão, intensidade 5, que de repente quando chega na costa está 2. Então, a tempestade, inunda, blá, blá, mas faz muito menos dano, entendeu? Então, nós temos o risco, sim, de entrarmos na Terra Cruz, mas vou ser bem franca com você, eu não sou uma pessoa burra, não, sabe? Eu sou muito cética, eu não tenho um otimismo assim, tipo poliana, eu não tenho nada de poliana, mas eu sinto, francamente, eu sinto que as trevas já perderam. Eles já perderam. Mônica, a gente tem uma pergunta aqui do Renê. Ele não vai poder falar que ele tá aguardando a chegada do nascimento do filhinho dele, mas ele mandou aqui a pergunta, né? Sobre a perspectiva de progresso científico com essa crise e em quanto tempo a humanidade colheria os benefícios desse progresso. No mais tardar em 3 ciclos, ou seja, 3 ciclos lunares, 3 ciclos totais, 3 anos. O progresso já está vindo. A medicina sempre evoluiu muito em épocas de guerra. Cara, hoje está um prato cheio, está delicioso, né? O que eu estou vendo assim algumas pessoas, alguns colegas, né, que estão, não sei se estão seguindo orientações ou não, mas já usando a hidroxicloroquina sem comprovação científica, mas a gente até entende porque quem está na linha de frente está desesperado com o número de casos, sabe? Então a gente está vendo, mas olha, pelo que eu tenho visto de movimentação no plano espiritual, até câncer vai entrar na baila de cura muito sério, muito rápido. E o progresso tecnológico também vai acompanhar essa evolução científica? Sim, com certeza, já está. O progresso tecnológico já está vindo aí galopante. Quer dizer, nessa crise, se já não houvesse progresso tecnológico, a gente não poderia se conectar o mundo inteiro como está online hoje, né? Tem muita gente online. Ontem eu conversei com um amigo que mora no Senegal e ele é um seguidor. Ele falou: aqui no Senegal, tem muita gente plugada na internet. Olha que coisa fantástica, né? A globalização mesmo. Eu tenho muito receio, sabe, Fefa, com esse Starlink que eles estão querendo colocar aí, milhares, acho que são 12 mil, 120 mil satélites, eu preciso ler mais sobre isso, em órbita, porque realmente através de ondas sônicas, frequências, você comanda, né? Então, a gente sabe que o G5 tem muita restrição, os próprios ETs são muito reticentes em relação ao G5, não é? E esse Starlink que me preocupa muito, porque você sabe o que o HARP causa, já tem experimentos do HARP em populações para determinar comportamentos coletivos, então isso me preocupa muito. Então, mas ao lado, por isso que eu estou falando, o desenvolvimento, a evolução tecnológica, ela precisa estar amparada na evolução moral, entende? Se nós não tivermos evolução moral, a gente vai ter tecnologia, a gente vai ser robô, nós vamos ser comandados. E vai ser difícil você escapar, porque já estão falando hoje, por exemplo, de chipar toda a humanidade, para conferir a saúde delas. Né? É muito triste, né? Aliás, Mônica, isso é um assunto recorrente na pauta do Instituto de Exoconsciência lá com a Rebeca. A Rebeca fala muito de um movimento nos Estados Unidos que é o transhumanismo. O transhumanismo é justamente essa incorporação de biotecnologias, tecnologias orgânicas, vamos dizer, a junção máquina-ser humano, que
conferiria aos seres humanos maior poder, maior capacidade de atuação, maior capacidade mental, maior capacidade física, sem necessariamente que esses seres atinjam uma evolução de consciência, uma evolução moral. E trazendo, pelo que a Rebeca muito comenta, porque ela trabalhou muito nos órgãos de governo americanos, trabalhou muito no fundraising do astronauta Edgar Mitchell, é que essas tecnologias têm impactos diretos sobre a nossa mente e sobre a nossa consciência, em termos de limitação de livre-arbítrio, etc. e tal. Parece uma coisa teoria da conspiração, mas quando você olha do ponto de vista, inclusive de viabilidade financeira, porque essas grandes multinacionais do mercado de comunicação, elas são financiadas pelas agências de inteligência, sobretudo americanas, mas também europeias. É um negócio, você está com o mundo todo dentro de uma rede social, postando tudo que faz, sendo monitorado. Nós já somos monitorados, em verdade, né? Pega isso daqui, ele sabe onde cada foto sua foi tirada, não é? Ontem, nós estávamos num grupo de estudos aqui no Círculo e o filhinho de uma pessoa falou assim, não sei o quê, o couro do cachorro. Pô, o meu assistente Google começou a pesquisar o que era couro do cachorro. É uma coisa assim, absurda o nível de conectividade que nós estamos. E nós meio que estamos, como dizia aquela música do Pink Floyd, estamos confortavelmente anestesiados. Não estamos lendo não estamos lendo termos de condições de uso, estamos deixando a vida me levar. E olha, Juliana, a gente está deixando a vida a levar porque está muito rápida a vida. Entendeu? Entendeu por que a necessidade da parada? Ju, eu já tive a oportunidade de ir em desdobramento a um planeta de Terra Cruz. Tá? Então, assim, é terrível. As pessoas todas drogadas mesmo. Para a vida ser suportável. Então, aquilo é uma vida de robô. A gente não pode ter isso. Nós que prezamos a liberdade de expressão, que prezamos a liberdade de pensar, nós temos que combater muito essa Terra Cruz. Porque você fala, mas na Terra Cruz não tem pobres. Claro, meu Deus, só tem pobre de espírito, só tem robô, manipulável. Aquilo não é vida, é uma escravidão espiritual. Entende? Então, eu tenho muito receio disso. Inclusive, um trabalho que a Sheliana me falou que os ETs estão fazendo, nessas lives que aqui alguns, não estou falando todos, mas que alguns fazem e que são realmente, trabalham para a luz, etc. e tal, eles estão aproveitando essas lives como meio de contato para deschipar pessoas, para tirar implantes de pessoas. Você entendeu? Então as pessoas falam, ai, que maravilha, que energia fantástica que eu senti, que na verdade ela esteve mesmo sendo vista e sendo dissipada. E isso está sendo feito em todas, assim, de uma forma geral no mundo. Porque graças a Deus a internet está propiciando isso. Então, existem... Você sabe que eu fui médica de PSF, né? E tinha dias que eu tinha consultas seguidas, assim, de pessoas que acordaram no mesmo horário, sentindo a mesma coisa, ou crianças sentiam, entendeu? Assim, é óbvio, existe algo que não nos é passado. Eu acho até engraçado, né? Porque com as ruas vazias, muita coisa pode acontecer e ninguém saber, né? Não tem testemunha, né? Entende? Então, é lógico, a gente tem que parar para pensar. Alguma coisa pode acontecer de pior, sim, mas vai depender da nossa escolha, entendeu? Mo, tem o Mário aqui está fazendo uma pergunta que ele ouviu na última palestra da Sheliana, que Jesus é o governador de bilhões de planetas da Via Láctea. Ele queria saber se essa informação é isso mesmo. É o que a Sheliana fala, que Jesus é o Logos galáctico, né? Desta galáxia, da Via Láctea. Né? E não é só a Sheliana que fala isso, né? Outros mentores espirituais também já disseram isso. Não só da Casa do Consolador. Aliás, da Casa do Consolador, eu acho que ninguém falou isso, só o espanhol falou. Mas eu já ouvi isso de outros mentores espirituais, entendeu? Então, o que eles reverenciam? Jesus seria o Logos galáctico, então ele seria o responsável pelos planetas da Via Láctea. Adriane está lá nos Estados Unidos, queria fazer uma pergunta. Quer falar, Adri? Quer que eu fale? Oi, tudo bem, gente? Eu posso falar, sim. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade, viu? Muito gostoso poder estar perto de vocês.
nesse formato. Mônica, a minha dúvida é no seguinte sentido: com essa polarização que a gente está vivendo, eu fico muito na dúvida qual é a melhor forma de fazer, porque sim, a gente faz a nossa parte, esse momento de introspecção está sendo maravilhoso, mas a minha dúvida é muito grande porque tanto os governos, o governo daqui quanto o governo do Brasil, a sensação que a gente sente, esse movimento que está vindo, está gerando toda essa revolta, e eu me sinto de volta nas eleições, tanto daqui quanto do Brasil, essa polarização, que é uma coisa que dá um sentimento muito ruim. E, claro, a gente acaba enfrentando as discussões tanto com os amigos e conhecidos daqui, familiares do Brasil, e, sinceramente, eu não sei nem o que dizer mais para as pessoas, porque assim, a gente fica numa sensação assim, como é que a gente pode fazer para que as pessoas percebam que tem uma manipulação por trás disso tudo e que elas não entrem nessa sintonia. Então, a pergunta é muito assim, simples e prática no sentido assim, como que a gente pode ajudar a minimizar isso de alguma forma, ou será que a gente deve? Enfim, essa é a minha pergunta. Muito obrigada. Olha, Adriane, eu vou dizer uma coisa. Você falou dos Estados Unidos e do Brasil, né? Onde nós temos um ventríloco e um fantoche, na opinião de muitas pessoas. Uhum. Eu gostaria muitíssimo que nós respeitássemos os seres humanos, porque eles são nossos irmãos, né? Com uma missão dificílima e se predispondo ao exílio se não fizerem a coisa certa, porque eles foram colocados no poder numa hora chave da humanidade. Então, eu tenho assim profunda misericórdia pelos dois e por todos os governantes, não é só não, erraram. O primeiro-ministro italiano errou demais, o Macron errou, na Grã-Bretanha foi patético, na Holanda, porque eles apostaram no não isolamento, na quarentena vertical, né? Só os grupos de risco. E está aí o resultado, né? Milhares de mortos, e não é 1 milhar de mortos, porque morre gente todo dia, ok? Mas os leitos de UTI ocupados, sabe por quê, Adriane? Não parou de ter câncer, não parou de ter derrame, não parou de ter infarte. E esses pacientes vão para onde se não tem leito de UTI? E não tem. Você entendeu? Então, quer dizer, os outros vão morrer também por causa dos que estão com corona? Ou você vai ter que escolher quem pode viver? Então, é muito grave o momento que a gente está passando. Então, é óbvio, está claro que há um erro de posicionamento, mas um erro maior seria agora a gente odiar pessoas que estão no comando, dividir pessoas porque eu acredito ou não acredito em quem está no comando. A posição que nós temos que ter é de vibrar por esses seres, para que eles deixem de ser influenciados pelo governo oculto, porque são sim todos eles marionetes na mão do governo oculto, e que a luz pudesse preponderar sobre esses homens e mulheres que têm o poder, você entendeu? Para mim é assustador. Eu não votei no presidente do Brasil, não votaria, nem nele, nem no adversário dele, realmente não votaria, mas Deus foi tão generoso comigo que eu estava em Dourados, palestrando com a Margaret Atwood, então eu não precisei fazer escolha, porque obviamente eu sou contra o PT pelo que o PT fez, mas eu não nego o bem que o PT fez. Eu não posso negar o bem que o PT fez, porque eu trabalho na periferia, entendeu? Então, eu vi o bem que o PT fez. Eu vou negar porque eu não concordo com o PT? Não, eu não posso. Eu não concordo com o PT, mas eu não vou negar o bem que o PT fez. Então, eu não gosto da postura beligerante do Bolsonaro, mas eu não posso negar que o Bolsonaro teve algumas coisas boas no governo dele também. Embora eu não goste da pessoa, né? Não gosto do que ele representa. Mas eu não tenho que... O meu gostar agora é pequeno, eu tenho que pensar no bem do todo. Então, agora não é hora de você ser Palmeiras ou Corinthians. A hora é você rezar para voltar a ter futebol. Eu gosto do esporte, então é Palmeiras e eu quero rezar para ter futebol. A postura de todos nós nesse momento tem que ser a da concórdia, do reconhecimento que somos todos extremamente falíveis ainda, ninguém é perfeito e nós temos que orar muito pelos nossos governantes, demais pelos nossos governantes. Entendeu? Porque a humanidade da Terra está no que está, porque os governantes sempre foram muito frágeis e vulneráveis. E olha, quem garante, Adriane, que nós já não fomos governantes desse planeta em algum sistema, né? Estamos cá agora a sorver as ervas amargas que nós plantamos, entendeu?
Então, neste momento, impõe-se muito misericórdia, concórdia, vibrações intensas por estes homens e mulheres que têm o futuro da Terra em suas mãos. Eu acho que não é tempo para a gente criticar, nem dizer nada, é a hora da gente pensar. Que eu vou dizer para você, eu fui paciente oncológico, quer dizer, vou ser o eterno, o resto da encarnação deste corpo, eu vou ser paciente oncológico. Eu estou sem exames e sem consultas, porque está tudo parado, e nem eu iria para o hospital agora. Sabe por quê? O hospital agora é para quem está doente, e eu não estou. Falei ontem com o meu médico, falei, e aí? Ele falou, Mônica, vamos esperar, você não tem evidência do tumor, vamos esperar. Mas eu ontem recebi pessoas pedindo ajuda para um pai infartado que não tinha leito de UTI para ele ir. Entendeu? Então, na Itália, você sabe, Adriana, isso foi noticiado no mundo inteiro, eles já estão selecionando quem tem chance de viver e quem não tem, e deixando idosos morrer. E tem heróis como aquele padrezinho que morreu, que falou, não, eu tenho idade, dá para o outro rapaz de 40 anos que ele tem mais chance de sobrevivência do que eu. Heróis, porque na verdade a morte, nós vamos morrer mesmo, mas é nessa hora que nós temos que ter o instinto da fraternidade. E essa fraternidade não pode ser de mim para o outro do meu lado. Ela tem que se estender para com os governantes planetários também. Porque se a gente vibrar em favor deles, o governo oculto perde a força que tem nesses corações. Mo, tem mais uma pergunta aqui do Marco Silva. A gente falou há pouco sobre a evolução tecnológica e ele pergunta se essa evolução tecnológica também vai estar ligada à transcomunicação. Eu acredito que sim, mas sem efeitos que possam induzir pareidolia, tá? Eu acho a transcomunicação seríssima, eu estudo muito transcomunicação, eu estudei, a Margarete Áquila estuda muito mais do que eu, ela participou durante muitos anos, então ela até pode falar muito sobre transcomunicação com vocês, mas eu sou a favor da transcomunicação que não usa nada de efeito artificial para gerar uma imagem ou um som, tá? Fefa, a gente estava, antes da Margarete entrar na Casa do Consolador, eu era regente do coral da Casa do Consolador, veja bem. Então, como a gente não entende lufas de música, a gente pegava, sabe, lembra aquelas fitas cassetes? Olha como a gente é velho. E gravava o ensaio para a gente poder ouvir, né? Para corrigir erros, etc. e tal, ou melhorar. Aí gravamos, nós ficamos 1 hora cantando disparada, aí gravamos, e aí nós fomos ouvir, e tinha canto gregoriano. E a fita era virgem, foi comprada pelo Roberto Galliani na padaria da esquina, nós abrimos a fita e colocamos no gravador, e tinha canto gregoriano, entendeu? Eu já tive experiências de estar assistindo televisão, cair o sinal e rostos se projetarem para fora da tela, da televisão, e se comunicarem comigo. Eu tinha 12, 13 anos quando isso acontecia. Eu tinha uma televisãozinha portátil, assim, pequenininha, né, que eu via com lupa. Eles se projetavam para fora da tela, Fefa. Então, a comunicação, até a transcomunicação, ela vai evoluir muito. Vai chegar uma hora que nós, médiums, seremos obsoletos, todo mundo vai ter mediunidade ostensiva, aí realmente você só vai precisar de transcomunicação para falar com irmãos de mundos paralelos, terras paralelas ou outros planetas, sabe? Mas vai ser fantástico. Suzane queria fazer uma pergunta. Bom dia. Bom dia, Mônica. Muito feliz de estar aqui com vocês todos. Tudo bom? Mônica, tudo maravilhoso. Melhor agora. Eu queria saber a que ponto o nosso equilíbrio e a nossa vibração positiva funciona para quem está mais próximo por biorressonância. Isso ainda está válido ou a gente tem que mais se focar no todo do que no equilíbrio da gente? Não, você tem que focar no seu equilíbrio, porque se você quiser paz do lado de fora, tem que ter paz do lado de dentro. Então, é óbvio que nesse momento, a sua primeira missão é com você mesma. É você encontrar o caminho do meio no seu coração para estar imune à loucura que te cerca. Porque o mundo está enlouquecido de medo, viu? E aflição e agonia. E ódio. A gente sente muito isso, né? Essa noite a gente fez trabalhos no plano espiritual e, assim, é assustador o número de encarnados que foram levados para serem autodesobsediados por causa do ódio que estão sentindo. Então, é claro que o primeiro caminho é esse. Eu tenho que estar bem aqui dentro, senão eu não vou espaginar. Imagina que cada um de nós é um conta-gotas colorido.
E esse conta-gotas é jogado numa piscina. Tá? Quando você cai numa piscina de água clara, é claro que a sua mancha colorida, a sua tinta, ela vai fazer um campo, não vai? Uhum. Vai. E esse campo vai se somar com outros campos. Então, isso é a nossa bioenergia. Nós emanamos um campo energético tão mais longo ou mais largo quanto for o nosso cabedal de quanto energético adquirido da evolução, quer dizer, quanto mais evolução você tiver, maior é o seu campo. O Chico tinha um campo gigantesco, né? O Jesus tinha um campo quilométrico, era imenso. Depois eu falo sobre isso se você quiser. E você contamina o ambiente onde você está. Então você esparge aonde você está a sua bioenergia. Então é claro que você tem que se preocupar com você, passo 1. É aquela coisa do avião. Em caso de despressurização, coloque primeiro a máscara no seu rosto e depois socorra os outros. Então, esse é o momento de você colocar a máscara no seu rosto, começou a respirar, começa a alocar nos outros e esparge para o mundo, porque o movimento, a bioenergia, ela não é contida no indivíduo. Ela se soma a bioenergias similares e, por afinidade e vibração, a ressonância se dará no planeta inteiro. Tá? Então, é isso que nós temos que fazer. Nós, na Casa do Consolador, estamos fazendo uma vibração todos os dias, às 9 horas da manhã, com os mentores. Um mentor está escalado todo dia para fazer essa vibração, né? Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que entender. Espera aí que disparou o alarme aqui da minha casa, eu vou continuar falando com você enquanto eu o desaciono, que eu já vi que não tem nenhum bandido entrando. É a Bárbara andando no telhado. Então, por similaridade, quer dizer, por ressonância, a onda vai andando. Então, às 9 horas a gente faz a vibração com o mentor e eu te convido a participar dessa vibração na sua casa. No que nós vibramos? Nós vibramos primeiro para o Brasil, intensamente luz solar para o Brasil, e aí nós expandimos para todos os continentes e o planeta inteiro, até que o planeta Terra se torne um sol. Eu convido todo mundo que puder ajudar nessa vibração das 9 horas de paz e concórdia, que se junte a nós, porque eu acho que seria maravilhoso se nós pudéssemos ter mais pessoas, além dos trabalhadores da Casa do Consolador e seus familiares. Mônica, nós do Círculo, toda sexta-feira, às 7 horas da manhã, estamos fazendo uma vibração coletiva ao vivo pelo canal aberto e temos utilizado, ao final da vibração, aquele exercício da bolha, expandindo exatamente como você fala. Então fica a dica para todo mundo, se quiser entrar também às 9, porque nem todo mundo consegue fazer às 7, mas se quiser entrar às 9, se tiver, ficar meio perdidão, feito amendoim em boca de banguela, vai lá, bota o exercício da vibração e faz às 9 horas também com a egrégora da Casa do Consolador. Temos mais uma perguntinha, temos um tempinho ainda, amor? Por mim, gente, meu tempo é de vocês. A Heloísa queria fazer uma pergunta. Cadê a Elo? Aqui. Bom dia. Bom dia. Esse apoio tão sensacional de vocês. A minha pergunta é assim, tem a ver um pouco com a pergunta da Adriane, um pouco com a pergunta da Suzana, né? Que é com relação ao nosso papel nesse momento, porque o que eu tenho sentido muito é isso, que ficar dentro de casa, só ficar dentro de casa é como se eu não estivesse fazendo a minha parte. Aí ontem eu entrei num movimento que me coloca em risco, né? Porque eu saí de casa, eu parti para ação. E a minha dúvida é, quanto de direito eu tenho de colocar talvez o meu filho, que não está fazendo a mesma escolha que eu, em risco? E aí ontem à noite eu deitei e pedi muito uma resposta, sabe? De até onde é minha escolha. Porque a impressão, eu tive muito medo no começo, agora eu não estou com medo. Eu sinto muito mais forte uma vontade de fazer algo do que o medo em si. Mas talvez eu esteja colocando o meu filho em risco, né? Então eu estou nessa polaridade, né? Do que eu devo, o que eu sinto que eu tenho que fazer e até onde eu posso ir. Heloísa, eu não sei o que você está fazendo fora de casa. Então, depende muito do que é e essa ação que você está partindo para fazer. A gente se juntou aqui, na verdade, uma vizinha começou a preparar a comida e a gente começou a ter doações
do pessoal do prédio. E aí ontem eu passei, cozinhei e a gente foi distribuir na rua, simplesmente eu imaginei que fosse isso. Eu imaginei pela tua aura está muito expandida e bonita. E essa é a tua grande defesa, sabe, amiga? Eu vou dizer uma coisa para você. O plano espiritual está amparando todo mundo que está pensando no outro e não em si. Os gestos de altruísmo e de fraternidade estão sendo amparados por toda a espiritualidade de luz. Eu não teria medo nenhum do seu filho, porque você só está levando luz para sua casa. Lembra, assim, chegou em casa, deixa o sapato fora de casa. Se não tem como deixar fora de casa, põe no saco plástico. Não pise dentro de casa com o seu sapato, ok? A sua roupa, troque imediatamente, sem ter contato com ninguém. Troca imediatamente a sua roupa. Se você tiver com meia, tira a meia, vai descalço até o banheiro. Se puder lavar a roupa, melhor. Se não, deixa ela estendida tomando sol. O vírus morre em 6 horas. Então, ele não causa, não é perpétuo. O sapato, a mesma coisa. Deixa ele tomar solzinho. 6 horas, entendeu? Limpa com paninho úmido e qualquer detergente ou degerminante, né? Álcool também, ok? Mas álcool acaba com o sapato, né? Eu aqui fora de casa eu tenho um tênis. Domingo, eu sou grupo de risco, tá? Domingo, eu não quero saber. Eu vou estar ao lado dos meus companheiros, na casa do Consolador, distribuindo comida na rua e as cestas básicas para as famílias que a gente socorre. Porque é isso que a gente veio para fazer. Essa é a hora do testemunho. Heloísa, Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Continua no teu intento, você está protegendo o teu filho, minha. Você está criando uma aura de luz na tua casa. Nem se preocupa com isso. Ontem eu fiquei neurótica porque eu tenho 2 gatas, né? E a hora que eu entrei em casa, elas começaram a se enroscar na minha perna. Eu falava, não encosta, não encosta, não encosta. E saí correndo pro banheiro, assim. Mas eu não tenho medo por mim. Eu não sei explicar, eu não tenho medo. Mas, assim, os gatos aqui em casa, eles pulam no colo, né? Então, a gente bate o pé assim para eles se afastarem e sai correndo pro banheiro mesmo, que é o que a gente Seria vai fazer bom não domingo, deixar elas encostarem em mim mesmo a hora que eu entro, né? Não, porque o vírus fica no pelinho deles. Não é que ela vai ficar doente, mas o vírus fica no pelinho, né? Fica no pelinho. Então, é bom não deixar mesmo. A do domingo, a gente já vai deixar muda de roupa aqui do lado de fora da casa e a gente, paciência, a gente vai se trocar na garagem, porque é o que nos resta nesse latifúndio, tá? Obrigada. Parabéns, Heloísa. Parabéns a você e seus companheiros aí. Deus abençoe a vocês todos. Ontem, quando eu tomei essa decisão, eu vou dizer o que eu senti. Eu me sentia como que com o peito esmagado, sabe? E aí, quando eu tomei essa decisão, eu falei, eu vou. Eu senti como um alívio de peso, assim, saindo de cima de mim. E eu falei, é isso. A minha única dúvida realmente era com relação ao meu filho e te agradeço por me ajudar. Fica tranquila. Parabéns. Obrigada. O Davi, cadê o Davi? Também quer fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber o que nós devemos fazer diante de tantas postagens que levam o próximo ao erro. Postagens que dizem que deve sair de casa, que é uma bobagem, que é uma gripinha. O que nós devemos fazer com postagens que levam o próximo ao erro? Devemos ficar omissos ou devemos esclarecer? A gente tem que esclarecer, Davi. Olha, é só a gente ler o que está acontecendo em países que acharam que era uma gripezinha. Muita gente diz que nada disso estaria acontecendo se a China não tivesse achado que era uma gripezinha no início, quando começou empurrando. Eu concordo, é lógico que é tudo teórico, né? Mas gripezinha não é. Gripezinha não mata, não deixa tantas pessoas em coma, porque é lógico, mas mata pouco. O índice de mortalidade é baixo, mas o índice de ocupação de leitos essenciais é elevadíssimo. É nisso que a gente tem que pensar. O fato de você ter uma virose não para as outras doenças, não para a cólica renal e não para o derrame. E nós não temos leito de alta tecnologia para internar pessoas que precisam deles. Então, não se está falando só de velhinho doente, não. Não é gripezinha. Quem acha isso é um acéfalo. Não é. Então, nós temos a obrigação de esclarecer. É uma patologia grave, de letalidade certa, de acabar com a infraestrutura de todos os sistemas de saúde,
porque não há país no mundo capacitado para receber o número de pessoas que necessitam de respirador, como está havendo agora. Então, nós temos que expandir esse conhecimento. Gente, a recessão já está aí. Ela vai piorar. 2 semanas não piora, freia. Diminui o curso dessa patologia, pode salvar milhares de pessoas, se não milhões, porque a espiritualidade fala em 7 casas de óbitos. 7 casas, 7 dígitos de óbitos. Então, a nossa obrigação é realmente esclarecer e fazer a nossa parte. Eu fico em casa, eu sou profissional liberal, eu ganho pelo que produzir. Se eu não produzir, eu não vou ganhar. Eu não estou produzindo, eu estou parada. Entendeu? Então, assim, é lógico, eu sei até quando o meu recurso chega. Aí você fala, mas você pode fazer telemedicina. Eu não me sinto ainda confortável com isso, porque eu sou médico que palpa, que sente o cheiro, doença para mim tem cheiro. Entendeu? É claro que eu vou, isso é um plano que eu vou, inclusive, discutir com a Margarete hoje, com os meus mentores, de colocar os meus serviços gratuitamente à disposição das pessoas que não estão encontrando para onde ir. Mas, de fato, o que eu ganho vem do que eu produzo. E eu estou em casa. Por quê? Porque eu tenho consciência de que o todo é maior do que eu. Eu tenho a consciência de que as outras pessoas são tão importantes para Deus quanto eu sou. E eu não posso arriscar essas outras pessoas pensando na minha sobrevivência individual. Porque talvez não tenha um mundo para eu sobreviver nele. Entendeu? Isso está gerando muita confusão, porque em alguns grupos, depois que eu coloquei o esclarecimento, as pessoas se retiraram do grupo, porque estavam colocando justamente posturas políticas, né, de muitos políticos falando que as pessoas deveriam voltar aos trabalhos e abandonar a quarentena. Isso acabou gerando que muitos saíram dos grupos que eu participo por causa do meu posicionamento. E sabe, a probabilidade da gente ter uma explosão da doença no Brasil é gigante. É gigante. Eu não digo que não tenho que pensar na economia, mas puxa vida, né? Vamos combinar. O dono dessa rede de lanches aí que falou que se morrerem 5 ou 7 mil pessoas não faz diferença, porque ele dá emprego para não sei quantas mil pessoas, ele poderia diminuir o lucro dele um pouco e manter os empregos e salvar vidas, né? Eu acho que ele seria lembrado não por ter uma comida de boa qualidade, mas porque salvou vidas. Porque a gente, quando lida com vidas, a gente não pode lidar com números, né? E não. As pessoas, quando expõem isso, expõem só números. Né? E uma vida perdida não tem preço. E esse fenômeno não está sendo só no Brasil, não, viu? Nos Estados Unidos também, onde também tem uma polarização muito grande de prós e contras, né? E eu estou sentindo, assim, uma perda de controle, sabe? Comando já não tem mesmo, mas a perda de controle das pessoas como indivíduos me assusta um pouco. A taxa de mortalidade ela é somente um número quando não é o meu pai, né? Ou a sua mãe, ou meu pai, a minha mãe, aí deixa de ser um número da taxa de mortalidade, então, mas passa a ser algo. Eu gostaria de lembrar as pessoas que os filhos também podem morrer. Um bebê de 3 meses está infectado aqui no Brasil, 3 meses, né? Nós recebemos uma notícia de um colega de um outro país que 57 recém-nascidos morreram no berçário contaminados. Então, assim, se isso é verdade ou não, isso não saiu na imprensa e nem vai sair, obviamente nem vai sair, mas tem uma criança de 3 meses contaminada no Brasil. Então, se o meu filhinho de 3 meses morrer por causa do coronavírus, eu não vou ter dinheiro que pague. Dinheiro nenhum, emprego nenhum vai tirar a dor do meu coração. Alguém escreveu aí, a gente tem que ter cuidado como coloca para não gerar pluralidade. Exatamente isso. Por isso que eu estou falando em concórdia, em vibração, em harmonia, né? Porque agora não é se posicionar contra ou a favor de banana, laranja, maçã. É fazer salada de fruta. É mais gostoso. Com sorvete, então, né, Juliano? Como fica bom. O Nelson queria fazer uma pergunta. Olá, bom dia. Parabéns pela iniciativa. Bom, em consonância com esse movimento, nos últimos 10 dias, aproximadamente, eu tenho percebido um aumento significativo no meu tempo de dormindo, né, no tempo de sono. Eu
A minha dúvida é se esse evento, se essa condição, ela tem ocorrido por alguma questão da espiritualidade, por alguma missão, ou pode ser que eu não esteja me protegendo, me blindando suficientemente? Olha, Nelson, eu vou dizer uma coisa para você. Muita gente está tendo um sono da morte durante o dia. E muita gente está dormindo muito mais horas do que dormia. Eu não sabia o que era dormir 5 horas há uns 30 anos. Eu estou dormindo 8, né? É um fenômeno. Assim. Porque a gente está trabalhando muito no plano espiritual, sabe? Mas a gente trabalha em vários setores, né? Socorrendo os desencarnados, socorrendo os que estão entubados, socorrendo os que estão desesperados, mas também entrando em combate com as forças trevosas mesmo. Porque a guerra no plano espiritual está franca, né? Está assim escancarada e descarada. Então, o fato de você não estar tendo esse tipo de coisa, o que eu te aconselho, tá? Francamente, porque está difícil a gente ficar o dia inteiro zen, né? Fazendo o dia inteiro. Está difícil. Porque, é claro, a gente está vivendo e está entrando em contato com pessoas que estão em vibrações opostas. Então, o que para mim funciona muito, e a Sheliana tem ensinado isso já há 14, 15 anos, é que a gente, quando entra em onda alfa, que é aquela sonolência, a gente se coloca dentro de um cilindro azul. E aí você determina o que você quer. Então, eu estou pronto para o processo Nova Terra, eu quero ficar em proteção, eu peço a presença do meu mentor, entendeu? Então, é isso que a gente tem que funciona muito. Uma senhora ontem me perguntou, onde é que eu compro o cilindro azul? Ele é gratuito, porque ele sai da sua mente. É só você se ver dentro desse cilindro, deitado mesmo. Se você quiser, veja-se dentro desse cilindro e comande as ações. Então, eu quando me coloco, eu me coloco à disposição do projeto Nova Terra. No meu caso, tenho aumentado de 2 a 3 horas na parte da noite. Eu conseguia manter meu sono de 5 a 6 horas normalmente, sem prejuízo à minha saúde. E agora eu não tenho conseguido dormir menos do que 8 horas. E aí eu fiquei atento a isso. Mas é isso aí, a gente está trabalhando... um processo de introspecção a partir desse movimento, né? E eu tenho percebido essa condição, essa mudança repentina na minha vida. Mas, Nelson, nós estamos sendo muito necessários no plano espiritual agora, porque quando a gente está desdobrado, a gente carrega energia anímica do corpo físico. Né? Então, é um momento crucial de utilização dessa energia, porque tem muita gente desesperada. O número de mortos está maior do que está sendo avisado, viu, Nelson? E assim, ele é maior. Assim como o número de doentes também é exponencialmente maior. Está bem maior do que está sendo noticiado. E o número de mortos também. Então, é claro que o concurso dos encarnados, neste momento, que se importam, é muito necessário e a gente tem que ficar 8 horas aí trabalhando no plano espiritual para poder ganhar um salário no final do mês. Muito obrigado pelo esclarecimento. Existe um aspecto físico muito interessante também. Vocês já repararam, antigamente, naquele tempo que a gente podia sair de casa, fazer passeios no parque, trabalhar, pegar ônibus e tal, vocês já repararam que, às vezes, quando rolava um feriado, você acorda no feriado mais relaxado, você fala assim, nossa, parece domingo. Por que parece domingo? Porque a redução das atividades humanas, principalmente nos grandes centros urbanos, o grande centro urbano ele tem um ronco típico da atividade humana. Eu já, quando mudei para São Paulo, morava num apartamento do lado do Minhocão, né, daquele elevado Costa e Silva. Então você imagina, 6 horas da manhã eu acordava sem despertador, porque o ronco da cidade me acordava. Chegava no domingo, todo o centrão da cidade apaziguava relativamente durante a semana, e aí você fala, nossa, parece um feriado. E se vocês repararem, todos os dias dessa quarentena parecem um feriado. É mais difícil de acordar, durante o dia você está mais relaxado, você para na sacada e fala, nossa, parece feriado. Tudo está mais calmo, porque a atividade humana, né, está de alguma forma. Então, existe um aspecto físico também que nos leva para esse estado de relaxamento e sintonia. Então, você tem várias coisas. Nunca, eu costumo brincar aqui, Mônica, nunca uma coisa é só uma coisa. Sempre uma coisa é muita coisa ao mesmo tempo. E uma coisa favorece a outra. Vamos estabelecer, Fernandinha, até às 10h15, fazer um apanhado aí das perguntas.
para a gente liberar a titia Mônica. E sexta-feira que vem, titia Mônica tá de novo com a gente, tá tudo certo, né? Tudo está no seu devido lugar, não se preocupe, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui até para ficar um pouco mais rápido, a gente poder reunir mais perguntas. A Nayara comentou que ela tem uma filha especial e ela quer saber se as crianças, as pessoas especiais contam com uma proteção extra nesse período. Contam com a mesma proteção que todos os humanos. E todos somos especiais. Então, a sua filha conta com a mesma proteção que todos os demais. Todos nós, nas nossas rotinas kármicas, né? E sendo protegidos pelos nossos mentores, pelos amigos espirituais, sendo vistos também pelo lado que não gosta muito da gente, porque a gente tem inimigos espirituais, né? Mas tenha certeza que todos estamos sendo protegidos. Oi, bom dia a todos, pessoal. Olha, desculpa as minhas perguntas, assim, não é exatamente sobre a situação onde a gente está passando agora, mas eu vou aproveitar a oportunidade, que não é sempre, então eu vou perguntar o que eu tenho já de muito tempo para perguntar. Primeiro, Mônica, eu gostaria de saber, assim, a respeito de vibração, assim, que a gente pode usar os sons assim para entrar numa frequência melhor ou para conseguir se conectar melhor. Eu gostaria de saber se aqueles sinos budistas, sabe, assim, que tem no Gohonzo, que fica batendo, assim, se eles ajudam a gente a entrar nessa frequência, assim, para se conectar melhor. Gostaria de saber se você sabe se isso ajuda. Ajuda muito, né? O sino tibetano, que é o que você está se referindo, né? E todos os instrumentos que produzam música harmônica, eles são fundamentais, não é, para você entrar em vibração. Para mim ajuda demais. A gente teve a oportunidade de ir no Museu do Instrumento lá em Phoenix, no Arizona, né? E eles têm 6.000 instrumentos lá do mundo inteiro. E nós tivemos uma sessão tibetana, né? Então aquela música já faz você sair, né? Porque ela eleva você, ela trabalha os chakras superiores, principalmente o frontal e o coronário, então ela já ajuda você a se deslocar do plano físico. É claro que favorece muitíssimo a nossa vibração. Quando eu era criança, eu lembro assim de ter tido uma visão, só que foi preto e branco, né? Mas eu lembro que eu virei para minha mãe e eu falei assim: mãe, não cabe todo mundo aqui. A gente tem que ficar indo para outros lugares porque não cabe todo mundo aqui. Então a gente fica indo de um lugar para outro. Eu lembro de ter falado isso para minha mãe. Só que ninguém lembra, sabe? Tipo, é uma pessoa que fala do nada, assim, mas ninguém lembra. Aí, quando eu conheci vocês, eu digo toda essa galera que acompanha vocês, eu pensei, nossa, eu não acredito que até que, enfim, alguém tá falando o que eu vi. Isso é real? Isso existe? Eu achei muito engraçado. Memória cósmica, né? Memória cósmica. Tua memória tá aí nas células do teu perispírito. Memória cósmica, é verdade. Se todo mundo que existisse, morasse num planetinha pequenininho só, né, não ia caber. Eu falei, mãe, não cabe todo mundo aqui, mãe. E eu via várias bolinhas, assim, só que tudo preto e branco, assim, nada muito claro, assim, várias bolinhas. Eu falei, a gente vai de um para outro, assim, enfim. Achei muito Qual o problema de ser preto e branco? É vintage, é uma clarividência vintage. É verdade, é bonito, é o meu estilo, né? Eu gosto de preto. É PB. Ai, que legal. Outra coisa, Mônica, eu queria te pedir uma ajuda agora, que eu acho que talvez sirva para as outras pessoas também. Na minha família, assim, a gente não tem muita união e tudo mais, mas isso eu acho que faz parte, sabe? Eu nem vou entrar muito nesse assunto. Só que a gente tem um caso da minha irmã, que ela sempre está muito avessa a todos nós, e nós tivemos um desentendimento há alguns anos, e eu não consigo me reaproximar dela. E isso eu sei que é uma coisa assim que me trava muitas vezes, sabe? Porque eu não consigo achar um jeito de chegar perto dela. Eu já cheguei a sonhar assim, onde ela falava para mim assim, não, eu não quero falar contigo, me deixa, eu não quero falar. Aí depois que eu tive esse sonho, eu pensei assim, não, realmente, quem sabe ela não quer, ela quer o tempo dela, assim, sabe? Mas é uma coisa que me machuca e eu sinto assim que me trava, assim, sabe, para eu conseguir evoluir mais, enfim. E eu queria uma opinião tua, assim, a respeito de que você poderia falar que eu poderia fazer, que a minha mãe poderia fazer, que eu poderia talvez influenciar os meus outros irmãos, o meu pai a fazer, para que a gente possa entrar em harmonia todos nós, sabe? Quais serão os fatos que uniram vocês numa família, não? Em que um se sente fora? Claramente, isso é uma família kármica, né? Que veio para começar a parar essa.
Então, o que vocês podem fazer é vibrar a união, né? É sempre estar mostrando para sua irmã que ela é aceita como ela é, até que chega um ponto em que ela vai começar a aceitar ela própria. Né? E, sobretudo, trabalhar em este sentido de união, né? As famílias não são unidas, minha amiga. As famílias é que têm os laços kármicos mais densos, né? Então, você pode ter famílias que se frequentam muito, mas união é outra coisa. União é todos vibrarem uníssonos, todos vibrarem juntos, todos estarem juntos numa hora de dor. As famílias se unem numa hora de dor, mas não necessariamente no pré, né? É, Ô, Mônica, travou. Fala por aqui. Eu acho que ela travou. É um sinal. Nossa, você vê, a espiritualidade controla o tempo mesmo, 10 e 12. Ei, menina! Como é que você tá? Parou, rapaz. Você não tem noção? Que coisa. Vocês conseguirem vibrarem realmente juntos, vibrarem juntos em prol dela. É muito médium de efeito físico reunido, cara. Tá dando problema já no sinal. Não, é que a minha mãe resolveu me ligar agora, porque eu falei para ela que até 10 horas eu não podia atender. Tá, deu 10 horas, ela me ligou. Legal. E acho que para fechar, eu vou pegar aqui 3 perguntas. Eu acho que as pessoas estão perguntando assim: se é hora de você canalizar as energias para uma egrégora específica ou colocar essa energia a dispor do todo. Aí também dispor do todo. Dispor do todo. Aí temos também a pergunta como que a gente pode fazer, que aí eu acho que também tá atrelada a essa disposição geral, né? Como a gente fazer para tocar a mente de governantes, formadores de opinião, para que aconteça essa união que você citou ali na resposta da Michelle sobre a família, né? Eu vejo que essa união familiar também ela tem que acontecer transportada, né, para a humanidade. A partir do momento que a gente conseguir transformar essa união, pode começar por aí a evolução moral da humanidade, né? A fraternidade, não sei se é muito por aí. E a última pergunta é sobre meditação e oração para manter a calma e controlar a ansiedade. Mas, né, essa pessoa, ela tá em casa com o esposo e o esposo ele tá muito ligado, fica assistindo televisão o tempo inteiro, envolvido com política, e ela tentando, por outro lado, manter uma linha mais soft, uma linha mais tranquila, mais calma, mais equilibrada, mas ela está tendo dificuldade de encontrar esse equilíbrio dentro da casa dela. Então, você tem alguma dica aí para dar dentro das casas? Então, a meditação é importante, a vibração é importante, a oração é importante. Desde você vibrar como monge até você fazer o seu terço, o tipo, a forma como você se conecta à espiritualidade superior é o menos importante. O importante é a conexão. E nós estamos realmente vivendo uma polarização muito chata, muito triste, e nós temos que vibrar intensamente pelos líderes planetários. Gente, nunca foi tão importante rezar para um comandante como agora é. Porque eles estão muito vulneráveis às forças do governo oculto, eles são todos homens e mulheres com compromissos com lados errados, né? Compromissos aí de inúmeras origens, mas eles têm medo de perder, sofrem de vaidade, sofrem de prepotência, sofrem de falta de sabedoria e estão nesses cargos justamente em missões redentoras. Então, nesse instante, jogar para o espaço, entendeu? Passar para o universo, vibrar por todos os governantes planetários, por todos os cientistas que estão voltados para buscar o controle ou a cura dessa moléstia, porque é isso que nós devemos fazer como cidadãos cósmicos neste momento. Cabe-nos, neste momento, agir como os filhos do universo e vibrar pelo bem maior. Terra não repercute só na Terra, não, tá? Obrigado, maninha. Gostou? Adorei. Vocês são muito simpáticos e legais. Você foi declarada prata da casa aqui no Círculo, viu?
Gente, Olha, obrigado a todo mundo. Obrigado, Mo. Fala aí suas palavras finais para essa turma, porque senão eles não te deixam. E eu estou agora aqui na posição de doutrinador e desobsidiador. Estou fazendo trabalho de desobsessão, que é tirar esse pessoal da tua cola. Eu vou dizer uma coisa para você, Ju. Eu me sentia muito peixe fora d'água aqui na Terra. E eu tinha uma dificuldade muito grande de aceitar certas atitudes humanas, principalmente no que tange contra os animais, né? E é engraçado porque com essa pandemia eu tenho sentido um amor tão grande pela humanidade como eu nunca senti. Eu faço parte, eu me sinto parte dessa humanidade, mas de dentro para fora eu estou sentindo muito amor. Então, para mim, está valendo demais essa experiência, porque eu nunca me senti tão próxima de todos como eu me sinto agora. Se é um caminho para a minha própria redenção, beleza. Então, eu agradeço muito a todos vocês, porque vocês hoje são extremamente caros ao meu coração. Muito obrigada. Obrigado, Mônica. Esse é um primeiro evento da Sala Aberta do Círculo. Hoje à tarde nós já temos programação, hoje à noite nós já temos programação às 8 horas sobre saúde mental e autonomia filosófica com o Vitor que estava aqui até agora há pouco, e o Rodolfo. Amanhã nós temos leitura de tarô, domingo nós temos atividade de mandala. Margarete Áquila vai estar toda quinta-feira à noite conosco, facilitando uma roda sobre essa, Marga, que é nossa diva também. Mônica, sexta-feira que vem de manhã. Para saber onde está a programação e para compartilhar a programação, tem um post na primeira página do Círculo, ou você pode acessar superação.circulo.site. Se quiser passar para prima, cunhada, periquito, papagaio, sogra também é bem-vinda. Passa lá, superação.circulo.site, que aí é só cadastrar e vai ter a agenda com as atividades. Amanhã, Mônica, tem exercício funcional às 8 horas, aqui nessa sala. Se você quiser entrar para fazer uma ginastiquinha, nossa Eu estou precisando, convidada. viu? A Michele falou que não vai ser padrão BOP, tá? Vai ser uma coisa soft, porque os gordinhos estão tudo fora de forma. Acho bom, senão eu desisto. Tchau, gente. Sempre avante. Vamos lá, vamos junto.